Olá, pessoal, muito bom dia para todos que estão conosco agora aqui na FM Cultura. Finaleira já do ano, né? Tá terminando 2024, mas passou voando esse negócio. E nós estamos aqui para mais uma edição do Pensando Bem, Juremir. Parece que começou ontem esse programa, né? Mas já tem, Nando, quanto tempo? Estamos no segundo ano, né? Segundo ano. E esse ano, ao mesmo tempo, parece que passou rápido. Por outro lado, quando a gente pensa em maio e na enchente, parece que faz tanto tempo. É verdade, é verdade, é verdade. Agora, a gente olha, né, os programas que foram feitos e a gente vê como teve, né? Que timaço que passou por aqui, né? Todo mundo que é bom passa nesse programa. Todo mundo que é bom passa. Quem não passou ainda vai ficar preocupado, querendo passar logo. Não passei ainda, né? Mas vai vir. Vão vir, o programa ainda terá longa vida. Bom, a gente está aqui recebendo hoje, né, o ilustre Caio Lustosa. Ele é um advogado, escritor, político e uma figura, né, de destaque no movimento ambientalista gaúcho. E eu peço que o Juremir faça mais apresentações desse convidado, porque, afinal de contas, é uma história e tanto, Juremir. Se eu chegar até onde esse cidadão chegou, eu estou muito satisfeito. Eu também. Caio Lustosa tem 91 anos. Encontrei com ele domingo no restaurante do Nordeste, ali na Felipe Camarão, almoçando sozinho, tranquilo. Tu é metido, Juremir. Tu passa férias do Nordeste para ir num restaurante, tu vai num restaurante também do Nordeste. De vez em quando, para variar, para não só comer churrasco no domingo. Tá certo, tá certo. certo. De vez em quando, uma troca. E aí encontrei Caio Lustosa lá, que tem uma história incrível, principalmente no ambientalismo, em toda essa vida dele, que é uma vida de um porto-alegrense nato, né? Ele estava contando aqui antes de começar o programa, que desde 47 ele mora ali em frente ao Força e Luz, ali no bairro Santa Cecília. Mas ele é natural de Caxias, né? Ele é natural de Caxias. Mas depois desse tempo... Não, já é nosso agora, já foi adotado. Agora é Porto Alegrense. Ou não. Boa tarde. Bom tarde. Dia. Por que boa tarde? Eu dei boa tarde. É porque a gente está gravando à tarde, na verdade, né? Aqui na PUC. Aliás, um dia de sol, um estúdio panorâmico aqui lindo da ProHub, né? Um dia bonito. Mandar um abraço também para todo o pessoal da Matinal Jornalismo, pessoal da ProHub que nos dá essa estrutura e, é claro, né? Pessoal da Famecos. Da Famecos e da PUC, né? Isso. Que não para de ter novas produções em termos de indústria cultural, né? De projetos culturais. Isso está sendo muito legal. Seu Caio, tudo bem? Tudo bem. O senhor não gosta de ser chamado de senhor? Não, Prefere ser chamado de Caio? Caio só. Tá bem. Então, fale um pouco dessa trajetória. Como é que começou seu interesse pelo ambientalismo? Começou que eu, depois de formado em 60, formei em jornalismo e direito. Eu trabalhava num escritório que lidava muito com sindicatos. Sindicato da CE, sindicato da CRT, antiga, e me tocou a vários clientes ali que tinham problemas de doença profissional e acidentes de trabalho. E eu enveredei por essa coisa. Trabalhei muito nesse setor, várias indústrias que tinham problemas de doença profissional. E daí, quando surgiu a questão ambiental, lá nos anos 70, num primeiro lance, eu tive um embate com a Riocel. O senhor estava naquele time que brigou com a Riocel. Na época, Borregar, não era? Na época era Borregar. Eu lembro daquele cheiro no final de tarde em Porto Alegre. Lá na tua zona, Lá na minha zona, a gente falava, olha, é Borregar. Virou uma expressão, Germino. Qualquer lugar que tu tivesse tinha um cheiro ruim, pessoal, olha, é Borregar. Eu intentei uma ação criminal contra os diretores da Borregar. Inclusive, um deles era irmão do futuro ditador Geisel. É um engenheiro que era da diretoria, mas o juiz local não aceitou a denúncia, disse que o problema em Porto Alegre, o cheiro, todas as consequências da firma, se davam em Guaíba, e mandou para Guaíba. E o tribunal
aqui também, através do desembargador Jobim, entendeu igual. Mandaram o processo para Guaíba. Imagina. Em Guaíba não queriam saber desse processo. Não, até hoje. Está correndo aí, né? Mas foi uma luta demorada essa, né, cara? Ficou na gaveta até hoje. Na gaveta. A justiça faz dessas. Então, depois disso, simultaneamente eu me associei à Agapan com Lutzenberg, e daí foi todo o desenrolar de uma história. Vocês eram uns meninos na época, rapazes. rapazes. Eu nasci em 33, eu tinha menos de 30 anos. Me tira uma dúvida. O senhor nasceu em 33. Eu moro ali em Ipanema, pertinho da Orla ali. Sim. Né? Da beira, que a gente chama lá, né? Porque Orla é essa coisa. Lá a gente chama de beira e não de Orla. É a beira do rio. Teve em 1933, era uma praia, se tomava banho naquele rio, estava legal, se podia aproveitar, ou já tinha problemas? Eu não lembro, eu cheguei... Em 33 o senhor estava nascendo, mas depois, quando o senhor já era adolescente, mais 40, tarde. Em 47 eu estava aqui. Chegou em 47. Nesse período. E era um balneário, desde da Tristeza até a Ponta Grossa, Tudo era balneário. Era balneário frequentado pela população. O senhor tomou banho no Guaíba? Tomei. Eu várias tomei banho no vezes. Guaíba quando cheguei em Porto Alegre em 1980, no Ipanema. Labim. Eu tomei nos anos 60, Júlio ali em Ipanema. Mas Ipanema. não era, mas já estavam falando que não era legal. Aí, quando eu entrei com essa ação Contra Borregar. contra os diretores da Beauregard, eu tive muito apoio do Dr. Breno Caldas, Olha. porque ele se sentia atingido. Sim, na Ponta do Arado. Na Ponta do Arado, porque o mau cheiro, irritava os cavalos dele. Para quem não saiba, Breno Caldas era o homem mais poderoso do Ele me estado, deu- dono E do o que, Correio do e o que Povo. tinha a ver a Ponta do Arado com isso? Ele tinha a casa dele na Ponta do Arado. Ah, então o cheiro ia para casa dele. Claro, E para a fazenda dele na Ponta do Arado. E ele me deu tanto apoio que publicava na íntegra todas as minhas petições. Olha, as petições. As petições da justiça. Bom, que naquela eu época, entrei, publicar no Correio do Povo era quase que o diário e oficial, ele me né? deu um apoio tremendo. Eu nunca conheci, nunca falei com ele pessoalmente, mas ele me abriu as páginas do Correio para essa atuação. E finalmente vocês ganharam aquela luta. Demorou, mas ganharam. Até hoje a coisa meio... Né? Mas não... Diz que essa atual direção da Iocel, ela investiu muito, tem investido muito na contenção dessas emanações. Na época não tinha nenhum tipo Não, de ali tecnologia, não usava nenhum tipo de tecnologia para diminuir o estrago. E até houve um abuso deles quando houve mudança na direção. O comandante do Terceiro Exército aqui, o Dr. General Breno Fortes, deixou a direção do Terceiro Exército e assumiu a presidência da Beauregard. Assim, Da de Beauregard. comandante do Terceiro Exército para presidente da Beauregard. Com desfile de tropas, assim, na posse dele. Que Essas maravilha. coisas, né? Imagina isso. Bom, tinha desfile de tropa para tudo, né? Foi. Naquela época, desfile de tropa tinha para absoluta... Foi E assim. o senhor, por todas essas aí, não foi rotulado de comunista, qualquer coisa assim, subversivo e algo mais? Eu acho que eu fui, inclusive, fichado no SNI e tal, mas nunca me... Nunca lhe incomodaram. Uma vez eu fui convocado com o Lutzenberg no antigo DOPS, ali na João Pessoa, por causa daquele incidente com a árvore na Faculdade de Direito. Aquele que o pessoal subiu na árvore e não ia descer da árvore para que não pudessem cortar a árvore. O Darel. Isso. Ficou muito sério. E daí, como houve aquele tumulto todo, no dia seguinte nós fomos convocados a prestar depoimento no DOPS. Mas
Não deu nada. Não deu nada. Agora está faltando gente para subir em árvore hoje, porque o que andam cortando de árvore em Porto Alegre é uma grandeza. Se tornou uma rotina. Tudo que vão construir esses dias, abriram ali na Zona Norte uma nova farmácia e foram 25 árvores do entorno que foram derrubadas. E isso tá virando rotina, porque tu fica sabendo depois. Eu li na matinal, tu fica sabendo isso depois, né? Não é uma coisa que... Sim, depois que já cortaram. Agora, o senhor, na sua visão, sempre de ambientalista, qual foi o processo que a gente fez tão errado? Que esses locais todos, né? Do Leme ao Pontal, diria Tim Maia, nós da Tristeza à Ponta Grossa, nós tínhamos uma praia. E o que nós erramos tanto que hoje é aquilo que ninguém mais pode aproveitar nada? Faltou uma mobilização popular mais intensa, né? Foi isso que faltou, porque os ambientalistas diagnosticavam as crises havidas, mas, infelizmente, a população se conformava. Então, quanto ao conformismo geral, a coisa não tende a solução. A população ainda não tem essa consciência ecológica? Não. Hoje, eu acho que, diante da crise que nós tivemos recentemente, eu acho que aumentou um pouco essa consciência, né? Mas é muito difícil isso. Existe uma polêmica em torno de toda essa coisa chamada de emergência climática. Aqueles que dizem que o homem tem um papel decisivo nisso, e há aqueles que dizem que não, que a natureza, que ela é assim mesmo, e que o papel do homem seria mínimo nisso tudo. Tem também, digamos assim, na antropologia, uma crítica ao chamado antropoceno, a era do homem, o homem destruindo tudo. Qual é o papel do homem em toda essa mudança climática que está acontecendo? Eu acho que é fundamental, né? Porque essas coisas, essa crise chamada crise ambiental, ela ocorre por efeito da natureza, mas a provocação dos desastres se deve à atuação humana. Esse é o problema. Agora, o que a gente nota é que os ambientalistas, talvez agora, depois de tudo que aconteceu, mas há um bom tempo atrás, eles parece que viraram, não os ambientalistas, mas os políticos, não políticos, mas digamos assim, os gestores públicos, Sim. passaram a ter os ambientalistas como inimigos. Então, agora na enchente, não só ambientalistas, mas como técnicos importantes da Universidade Federal, aqui da PUC, de outros lugares, que tentavam ajudar e eram simplesmente ridicularizados, ou dizendo que eles eram esquerdistas e tal. Houve uma negação da ciência, quase que exemplo da pandemia, agora no episódio da enchente. Realmente, no fundo de tudo, há uma política, né? De parte a parte. Os setores mais reacionários têm essa posição. Então, eu acho que há uma consciência maior nos partidos e nos movimentos que tentam mudar esse panorama. O senhor integrou na sua vida 2 partidos, o MDB, Sim. o velho MDB, o MDB que fez oposição à ditadura, o MDB tradicional, e o PSDB. Quando o Fernando Henrique criou o PSDB, o senhor mudou do MDB para o PSDB. Sim. E foi vereador antes pelo MDB. Pelo MDB. Como é que foi essa carreira política? Ali, na Câmara, nós tivemos uma bancada interpartidária, realmente era do PMDB e do PTB, alguns elementos do PTB, não todos. O Valdeci Antunes, por exemplo, era do governo Colares, era do PTB, mas se contrapõe às posições. As posições, em geral, da Câmara eram muito racionais. Mas havia exceções de estudo. Por exemplo, no momento que nós apresentamos uma CPI sobre a poluição do Guaíba, que
no chamado Planasa, que era o Plano Nacional de Saneamento, implicou na absorção do DEMAI pela Corsan, que era uma determinação lá de cima. E passados 5 anos, havia promessa quando o governador, o então governador Amaral Souza e o prefeito Vilela, eles prometiam que em 5 anos o Guaíba estaria poluído. Aí eu entrei com uma CPI, 5 anos depois, em 86, quando eu era vereador, e foi relator na CPI o então vereador do PT, Antônio Wolff. Antônio Wolff. Professor Antônio Wolff. E daí o relatório dele mostrava a barbaridade que ocorreu no chamado Projeto Rio Guaíba. Bilhões, o então ministro da Fazenda, o Delfim Eles Neto... pretendiam despoluir em 5 anos, é isso, despoluir. E daí foi um carnaval das empreiteiras, que tiveram grandes contratos e não houve nenhuma melhora, né? Tanto é que até hoje o Guaíba é poluído, né? Foram os 2 últimos que não foram eleitos, né, que foram indicados pela ditadura, Amaral de Souza e o Vilela. Depois tivemos eleições diretas já para governador e prefeito. Isso aí. Né? E até hoje, esse relatório do Antônio Wolff foi aprovado pela Câmara, né? Mesmo com os votos dissidentes do antigo PDS, mas o Ministério Público, naquela época, era muito argolado, digamos assim, com o governo da ditadura, e não houve denúncia nenhuma. Eu tenho nos meus guardados toda a lei do relatório, todos os depoimentos dessa questão, e o Ministério Público silenciou e não houve denúncia. Se bem o senhor tem lembrança que poderíamos contar, assim, do Lutzenberger, que eu acho que a primeira vez ele exerce o ministério, né, Juremir? Ele vai chamado pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Como é que foi essa relação? Ele tinha algum espaço realmente para poder trabalhar lá? Foi difícil? O que o senhor pode nos contar? O senhor foi a favor ou contra ele ir para o governo Collor? Não. Nós admitimos, não só eu, como os ambientalistas, todos, porque ele teve uma certa margem de apoio. Tanto é que, junto com o Collor, eles desativaram um projeto nuclear lá na Amazônia. Ele cancelou isso. Mas depois, ali ele teve um apoio muito grande de um militar que foi assessor dele, o general... O Lutzenberger teve apoio? Teve apoio, levou como secretário lá. Agora não me ocorre o nome dele. Foi uma pessoa muito atuante nessa área entre os militares. Inclusive foi administrador lá na Amazônia, conhecia, tem vários livros sobre Altir, Berthier Brasil. Eu estou impressionado com a sua memória. O senhor está com 91 anos, a sua memória está melhor do que a minha. Né? Impressionante. Lembrou desse nome aí, olha que não é nenhum nome falso. É o general Altir, não é Altir, é Berthier Brasil, um general de exército. Ele apoiava o Lutzenberger. E ele atuou muito, ele criou aqui até uma entidade que se chamava Amigos da Amazônia. Ele tem várias obras, você encontra no Google, várias obras sobre a Amazônia que ele editou antes disso. Um defensor da Amazônia. Um defensor. Era daquele setor militar nacionalista, defensor. Nacionalista que tem uma visão muito
pautada pela defesa da Amazônia. Então ele não foi, não é censurado, tolhido lá. Não. Ele teve espaço para trabalhar. Teve. Depois, não sei porquê, ele não durou muito tempo no Ministério. O que significou para o Rio Grande do Sul a criação da Agapan? Eu acho que significou bastante, porque até hoje é uma entidade que é muito respeitada pela sua atuação, né? O senhor ainda é membro da Agapan. Sou mesmo. Fundador. Eu entrei logo depois da fundação. Não fui propriamente da primeira. Na época, os ecologistas eram figurinhas assim raras, eram poucos, eram considerados meio estranhos, todo mundo falava mal. Eram uns tidos como loucos, como bicho grilo, era tudo coisa de louco. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com o Darcy Ribeiro, lá no Hotel Everest, na época em que o Hotel Everest ainda era um hotel... Mestre Darcy Ribeiro? Mestre Darcy Ribeiro. Passei um sábado à tarde fazendo uma entrevista com ele gostava de conversar, mas ele tinha ainda umas tiradas assim curiosas. Por exemplo, em dado momento falamos de ambientalismo, de ecologia, ele disse isso um sonho pequeno burguês de ficar cuidando do jardim. Era um pensamento meio assim, havia isso, dentro da esquerda havia esse pensamento. Que era insignificante. Mas com certeza, vendo tudo que está acontecendo, ele teria reavaliado. Com certeza. Ele é um homem extremamente inteligente. Teria reavaliado, porque as coisas tomaram um ritmo, né, uma velocidade. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, que a gente teve essa enchente, esse debate, todo mundo, a gente começa a debater também nos nossos órgãos de defesa. O DEP, por exemplo, né, que foi extinto. Você acha que foi uma medida errada, uma medida correta? Eu acho que foi um equívoco isso, né? Porque, bem ou mal, com os problemas que teve, o DEP, ele tinha uma atuação que é fundamental, que é a instalação de bombas. Isso aí tudo ficou na mão do DEMAI, e eu acho que o DEMAI não conseguiu dar conta, inclusive os engenheiros do DEP ficaram meio marginalizados. E eu acho que foi um erro tremendo da atual administração. Em 1941, quando da grande enchente de 1941, o senhor tinha 8 anos. Sim. O senhor se lembra daquela enchente? Me lembro. Eu naquele tempo, meu pai era juiz lá em São Leopoldo, e a gente andava, ele ia para as audiências no fórum, ele ia de caique, de barco. E eu mesmo, através de um amigo lá, andava por toda a cidade de caique. Foi tremenda a inundação naquele tempo. Foi maior essa de agora? Eu acho que foi. Eu acho que foi maior. Eu diria em termos de ter chovido mais ou a consequência ter sido pior na cidade? Atingiu mais cidades, né? Sim, foi mais estadual. A nossa aqui, aquela outra vez, foi mais Porto Alegre, né? Principalmente no Vale do Taquari. E no seu entender, o que aconteceu dessa vez? Por que encheu tanto a cidade? Foi chuva demais, como diz o governo municipal? Ou foi falta de manutenção, como diz a oposição? Eu acho também, as duas coisas, né? Houve um descaso, tanto é que certas bombas, certas coisas que podiam ter sido feitas não foram feitas na época. Daí é uma omissão dos administradores. Pois é, fica todo mundo pensando isso, né? O que houve? A informação de hoje, tá? Até eu estava procurando a notícia aqui, a informação dessa semana, né? Você está falando do DEMAI, que o prefeito Sebastião Melo confirmou que a concessão do DEMAI à iniciativa privada. Um projeto que vai ser encaminhado ainda este ano, para ser votado no ano que vem, para a Câmara de Vereadores. Como é que o senhor avalia essa... Primeiro foi a Luz, né, está com o Equatorial, e agora a possibilidade... A Carris, também aqui na cidade, e agora o DEMAI também vai passar para a iniciativa privada. Eu acho que essa visão neoliberal de privatizar tudo
setores fundamentais que comprometem a população, é um tremendo equívoco. Veja que nos países ditos desenvolvidos, a Inglaterra, por exemplo, e a França, houve um movimento contrário? Um movimento contrário, de modo que estão estatizando setores básicos, como energia, como saneamento, nos setores básicos lá no dito primeiro mundo, que enveredou pelo neoliberalismo, mas está dando uma recuada. E aqui nós estamos ainda na crista das privatizações. Disse que tudo chega meio atrasado no Brasil, então esperamos que nas próximas décadas haja uma volta. Mas eu fico pensando o que o prefeito, os futuros prefeitos vão administrar, Jamir, porque os parques estão sendo privatizados, né? Os teatros, todos de Porto Alegre, hoje, os teatros da prefeitura estão privatizados, né? Agora, o prefeito chamaria isso de parceirizados. Mas são privatizados, né? Agora o setor de água vai ser privatizado. Nós tínhamos uma empresa de transporte, que foi considerada uma época a melhor do Brasil, também foi privatizada. Foi vendida para a empresa lá de Viamão. Eu fico pensando, qual vai ser a função do prefeito daqui a pouco? Organizar a festa de fim de ano, quermesse? O que ele vai fazer? É uma abdicação total do interesse público, né? Cuidado com as praças também é terceirizado. O que vai fazer o prefeito daqui a pouco? É a pergunta que se faz. Na sua carreira política, o senhor passou, então, do MDB para o PSDB, foi vereador durante um mandato, foi secretário de Meio Ambiente, chegou a se candidatar de novo, mas não se elegeu, e continuou fazendo política de outra forma, ou simplesmente chegou uma hora em que disse, não quero mais saber de política? Não, eu estou sempre antenado nessa questão, né? Volta e meia, como aqui, por exemplo, me chamam para alguma entrevista, algum palpite que eu possa dar. Que nós tivemos não é que eu puxe brasa para a nossa sardinha, mas a administração do Olívio foi, na prefeitura, a partir de 89, foi a melhor administração que existiu aqui. Nós chegamos ao ponto de ele pessoalmente ir comigo lá na beira do Guaíba e autuar o então presidente da Fiergs, que ao mesmo tempo tinha uma indústria de metal mecânico e jogava toda a borra da indústria no Guaíba. E ele foi autuado pela primeira e única vez na história de Porto Alegre. A gente autuou o presidente da Fiergs, que era empresário. E ele pagou a multa, só que logo depois ele, num voo daqui para o Rio, ele acusou a administração do Olívio de ser contra os empresários. Não era contra a atuação indevida. Ele tinha que dar o exemplo, como presidente da Fiergs, tinha que dar o exemplo de correção e não jogar toda a borra da sua indústria no Guaíba. E ele foi autuado e pagou a multa. Inclusive, a multa redundou na compra da única embarcação que fazia o controle da poluição no Guaíba. Porque nós fizemos um levantamento das 100 maiores indústrias da cidade que contribuíam e autuamos. Tivemos uma equipe de engenheiros na SMAN que era muito atuante, um pessoal jovem, o Volney Zanardi Júnior, que depois chegou a ser presidente do Plano Federal, e o Nilvo Silva, que tiveram uma atuação assim, muito grande. Eles, por exemplo, listaram as áreas de risco na cidade, que naquele tempo ninguém falava em área de risco. Eles listaram todas as áreas dos morros e nas beiras de rios
que ofereciam perigo para a população. Isso foi feito numa atuação interdisciplinar das várias secretarias. O senhor acompanhou a construção desse nosso sistema de proteção nos anos 60 aí de enchentes para Porto Alegre, que foi feito esse, que hoje é tão debatido, né, que teria faltado manutenção, que o sistema é bom e que se tivesse tudo funcionando ele poderia ter reduzido muitos efeitos. O senhor lembra dessa construção, de como é que foi discutido isso? Houve aquela a polêmica que ainda existe sobre o Muro da Mauá, né, essa coisa. Mas eu não sei. Eu não... O senhor era a favor ou contra a manutenção do muro? Não, eu acho que isso era uma questão a ser bem esclarecida de parte dos entendidos, dos engenheiros, né? Eu acho que... Não sei se o muro seria suficiente para deter a invasão das águas, mas isso é uma questão Essa técnica. enchente não ultrapassou a altura do muro. Ela passou porque não tinha manutenção, tinha buracos, portas que não fecharam. Senão não teria passado. Ali no muro não teria passado. Pois é. Eu acho que é um falso dilema esse da manutenção ou derrubada do muro. Porque ele é feio, né? Feio, sem dúvida. A única unanimidade é que ele é feio. É antiestético, né? Que consequências pode ter? A gente vê cada vez mais a construção de edificações assim, não é nem próximas, às vezes quase dentro do rio. A gente viu, por exemplo, o Pontal, ali, que é uma nova construção. Normalmente, o que se faz? Que a gente anda em qualquer lugar do mundo. Esse Pontal seria do outro lado da rua, né? Onde é ali na esquina, teria a avenida e o rio. Não, eles fizeram a rua e depois da rua eles botaram, ou seja, botaram uma parede na frente do rio. E isso está acontecendo em outros lugares e há projetos agora, pelo menos tinha, né, Juremir, se não mudou, projetos de construção ali na parte de frente à rodoviária, na beira também do rio. Isso, além, não estou nem falando de risco de enchente, mas isso mexe com o meio ambiente, coisa assim, pode trazer alguma consequência? Claro que é. Eu pessoalmente, quando houve a quebra do estaleiro Só, ali na Pontal, eu entrei com uma ação. Infelizmente, o tribunal delegou que nós sustentávamos que aquela área do Pontal tinha que ter revertido para a cidade e não para um grupo de imobiliário. Mas, infelizmente, o tribunal entendeu isso, e aí hoje o Pontal é uma cortina de concreto a impedir o acesso pleno. Juremir, nós saímos do Botânico, um violão na mão, para ver o pôr do sol e ficar tocando violão lá no estaleiro, lá na ponta lá. E não, era eu e uma galera, um monte de gente, né? Então, o que eu imagino que ali, tu fazer uma área livre para a população, faz direitinho, mas com acesso à população. Aí não dá dinheiro. Agora, o senhor já falou 3 coisas interessantes, 2 sobre a justiça, processos, ações com as quais o senhor entrou e não deu em nada. A justiça não acolheu, não tocou para frente. E uma do Ministério Público, que não apresentou denúncia. O senhor foi procurador, o senhor se frustrou muito com a justiça e com o papel do Ministério Público. Hoje está melhor? Não, eu tive a sorte de, na Procuradoria, ter o respaldo de um falecido procurador, hoje, João Estevão Algair, e na época eu fui incumbido da desapropriação do Parque de Itapuã. Olha! Né? E havia um abuso tremendo em relação ao parque, a ponto de uma firma do Rio de Janeiro vir aqui e contratar o pessoal local para depredar aqueles matacões que eram de um material que não existia, um granito rosa que era servido para exportação para a Europa. E foi um horror. Eu várias vezes
ia com Lutzenberg e apoio até da Brigada Militar. Isso é que período, Caio? Só para a gente se ali situar. nos anos 70 e poucos. 70 e poucos, então tá. Bom, daí eu entrei no foro de Viamão e tive a sorte de encontrar um juiz sensível a isso, o doutor Érico Pires, que era irmão do Oswaldo Elia Pires, que era de outra... Grande advogado. De outra... Vinho de outra pipa. Isso aí. E o doutor Érico embargou, proibiu a atuação dessa firma lá dentro. E graças a isso nós avançamos na desapropriação e o parque hoje está O Parque do Itapuã hoje é lindo, eu vou lá, é um lugar que hoje ele dá para tomar banho no rio, as pessoas vão para lá. Malu mora lá, Maria Luísa Benites. Sim, sim. Quer dizer, então nós devemos Itapuã ao senhor. Não, a luta geral. Sim, mas a sua... Não, mas o senhor também, nós estamos lhe agradecer. Eu já estou lhe agradecendo aqui. Ó, a gente pode passear lá, estou lhe agradecendo já. Se não tem uma empresa lá tirando granito... Em parte a gente conseguiu isso. Foi uma vitória, das poucas vitórias do movimento ambientalista. O senhor era considerado um radical do ambientalismo ou não? Era. O ambientalista naquela época também era comunista ou não necessariamente? Inclusive, quando eu era secretário do Olívio no governo do PT, havia setores do PT que me hostilizavam, pediam a minha cabeça. Ah, é? Era muito de direita. Eu continuei até o final do governo Olívio, graças ao pulso que ele me deu. Senão, eles tinham me derrubado. Por que eles queriam me derrubar? Diziam que eu era festivo, que eu frequentava o Tivoli. Se lembra do bar Tivoli ali na Protase? O bar do Tivoli? Claro que eu lembro do Tivoli, evidente, eu lembro. E que eu vivia ali, mas eu vivia nas horas vagas, né? Na hora de trabalho eu estava sempre... Só festa, nada. Eu era um cachaceiro de marca. Emílio, isso aí é no futebol, aquele treinador que é apaixonado pelo jogador ruim, não, mas ele chega cedo, é o primeiro a treinar, dorme 7 da noite. E o Romário vai fazer festa. Faz 8 gols no jogo. Tão de brincadeira. Você acha que nós aprendemos com alguma coisa, depois agora dessa enchente? E não é só Porto Alegre, a gente está vendo eventos climáticos agora, Valência na Espanha foi devastada. Será que o pessoal está levando a sério agora ou você não vê um movimento assim? Não, acho que sim, que isso aí vai refletir no comportamento das populações, no mundo inteiro, né? Eu tenho a impressão que... Quando o senhor chegou em Porto Alegre, o Guaíba era rio. Depois teve um momento que decidiram que era um estuário. E agora virou lago. O que o Guaíba é? Lago, rio, estuário, nada disso? O que afinal de contas é o Guaíba? Essa polêmica ainda existe, né? Tem até um trabalho do autor daquele Atlas. Sim, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tive até um embate com ele, depois nos acertamos, mas eu, no meu entender, inclusive com o apoio de técnicos do setor do Instituto de Estudos Hidráulicos da universidade, né? que entende que é rio. Mas o setor prevalecente parece que é de que seria um lago. Mas tem a ver com essa questão da legislação que permite construir mais perto da margem de lago e se é na margem de rio tem que ser mais distante? Tem a ver com o interesse imobiliário? Eu acho que tem. Justamente isso, que pela legislação a área de preservação ambiental é de 500 metros. No rio? No rio da largura do Guaíba. É de 500 metros. E lago é 33. E essa visão de lago é mais estreita, de 33. E aí, eu acho que aí há um interesse imobiliário por trás disso.
Que é uma polêmica, né? Tem, Agora, na prática, é uma polêmica, só que na prática faz diferença. Claro. Na especulação imobiliária, a diferença é total, né? É total. Completamente Esse diferente. caso do Pontal e ali, a área circundante, é caso típico disso, que eles desrespeitam a legislação. É que também é uma omissão de parte da FEPAM, né? Por interesses que a gente não sabe quais são. Qual foi a sua relação com o Lutzenberg? Era uma relação de amizade? Era uma relação assim de uma parceria foi. de ambientalistas? O que era? Tomamos Eram os dois mosqueteiros contra a destruição do meio ambiente? Quando ele era ministro do Meio Ambiente do Collor, uma vez ele chegou aqui e disse que a administração do Olívio na área ambiental era um desastre. Opa, e deu briga dos amigos. E eu rebati. O que o senhor disse? Rebati mostrando o que a gente tinha feito, o que estavam fazendo, e daí ele se redimiu e disse que não queria ofender, não sei, aquelas coisas. Aí fizeram as pazes. É? Ficaram brigados ou não? Não. Eu nunca levei essa coisa para o lado pessoal. Terminou ali mesmo. É. Agora, deixa eu saber do senhor o seguinte. O senhor está com 91 anos, né? Eu estou com 62, o Juremir também. Às vezes eu converso com o pessoal de 70, 70 e pouco. Os caras dão aquele papo já derrotista, Júnior. Parece que estão no fim da vida. E eu não vou fazer mais nada. Não, isso agora não dá mais tempo. Então, como é que o senhor chega ao 91 com essa vontade, sai de casa, vem aqui, nos dá entrevista? Tem algum segredo para isso? É a mente tá ligada? O senhor faz algum tipo de alimentação, ginásio? O que o senhor diz para esse pessoal que com 70 já está se achando o caco de velho? Não, eu tenho uma visão assim que meu pai era positivista, contista. E o Augusto Conte dizia que os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. E eu tenho muito respeito a esse pessoal que já foi, com quem eu convivi e tal, tanto familiares como pessoas de fora. Eu tenho tem uma certa obsessão pelos mortos, né? E eu acho que a vida é isso, a gente tem que ir levando até quando dá. Não tenho muita fé religiosa, coisa assim, né? Mas só faz exercício, alguma alimentação especial? Toma ainda uma coisinha de vez em quando? Assim, não, eu procuro preservar a alimentação. O senhor estava comendo uma boa moqueca lá no restaurante nordestino. É mais coisas... eu gosto de churrasco até, mas raramente eu participo de churrasco. Não, de carne eu aboli muito. Eu estava lendo, eu tenho um amigo e mestre, o Edgar Morin, que está com 103 anos. E está muito bem, está ativo. Pois é, e ele publicou um livro agora que se chama Ainda um Momento. E aí, no início do livro, ele responde um pouco a pergunta, como é que ele fez para chegar a 103 anos e tal. Ele disse, olha, no fundo eu não sei. Ele diz assim, que tem algumas coisas que ele fez. Por exemplo, ele que é muito atrelado ao Mediterrâneo, diz assim, eu sempre segui uma dieta mediterrânea. Aquela coisa de peixe, legumes, a castanha, azeite de oliva e tudo mais. E, em contrapartida, ele diz assim, com 103 anos, a última vez que eu fiz exercícios físicos foi quando eu tinha 25. Acabou com isso. Ô, gente, meu cara aos 103 faz um livro, ele escreve? Claro. Ou ele vai ditando? Ele escreve. Vai pra máquina e... No computador. Coisa boa, tio. Computador. Imagina com você. Eu acho extraordinário isso. Extraordinário. O senhor ataca no computador ou não? Para o gasto, assim, não coisas muito sofisticadas, mas para mensagem, essas coisas. Sim. Redes sociais?
Não, rede social não tem muito acesso. Redes sociais só de amigos, verdadeiros, presenciais. O Márcio, por exemplo, nosso Ele é amigo do Márcio Beyer. Do Márcio Becker. Becker. Isso, amigo do Márcio Beyer. O senhor não é mais obrigado a votar, só sai de casa para votar? Saio. Sempre? Ainda votei na última eleição. Perdi, mas... Não importa, tem que participar. Tem que participar. Agora, tem uma coisa que as pessoas mais velhas falam, e eu que tenho 62 anos começo a sentir, é que a gente começa a perder muita gente. O senhor tem 91, imagina assim, muita gente boa que o senhor conheceu, que eram seus amigos, partiram. Como é que lida com isso, quando começa a olhar assim, puxa, tanto amigo que se perdeu, tanta gente importante. Estamos aqui falando do Lutzenberg, Lutzenberg partiu, e tantos outros, assim. Como é que lida com isso? É uma fatalidade, né? A vida tem começo, início e fim, né? Então, a gente tem que se conformar, faz parte. Ninguém pediu para nascer e ninguém pede para morrer. O senhor lida bem com a morte? Com a possibilidade da morte? Não Tem gente que lida mal, eu sou um deles. Quero saber se o senhor lida bem. Eu também. Eu lido muito mal com a morte. Eu não gosto, mas, infelizmente, a gente não gosta da morte, mas tem que aturar. Mas não pensa no assunto. Não tenho muita obsessão sobre isso. Melhor é viver cada dia, tocar para frente, não se preocupar. Ela perca o meu endereço na lista dela, que o meu nome se Exato. fora, esquece de mim. Eu acredito muito na loteria existencial. Eu acho que tem pessoas... É a história do Edgar Morin de não fazer exercício físico. Tem pessoas que mesmo que não façam exercícios físicos ou se alimentem mal, vão durar muito tempo. E tem outros que fazem tudo certo. Não é aquele o famoso Winston Churchill que fumava charuto e tomava uísque e viveu até os 90 e não sei quantos anos? Eu nem me lembro quantos anos ele morreu, isso. mas ele não morreu cedo, não. Mas tu não vê uma imagem dele sem estar com um charuto na mão, né? Pois é. Eu acredito. É claro que agora está muito na moda essa coisa de que tem que fazer muito exercício físico. Eu, por exemplo, fumo cachimbo desde os meus 30 anos. Puxa, olha Faz assim. 60 anos que eu fumo cachimbo. Olha, é uma técnica, Juremir, porque eu já me esforcei, porque eu acho bonito fumar cachimbo. muito bonito. Eu já tentei e é complicado. É como tocar saxofone, o cara tem que saber a boca legal ali. Mas cachimbo não traga a fumaça, Não. né? Que nem Não. não traga, né? Ele faz menos mal do que o cigarro. Pode fazer algum mal na boca, mas assim, é diferente. Eu também acho bonito fumar cachimbo. É bonito, né? Tem um charme, assim, uma coisa aristocrática. Vocês podiam botar aqui, eu tava... Bom, vai lá. 90 anos, Juremir, morreu Winston Churchill. 90 anos, não é pouca coisa. Não. Como é que o senhor vê, diante de tantas discussões, o futuro desta chamada humanidade? Inteligência artificial, emergência climática, substituição do trabalho das pessoas por máquinas, automação desenfreada. Tem lugar para o ser humano no futuro? Eu acho que tem que haver um limite para isso tudo, né? Inteligência artificial, digitalização, tem que haver. O importante na humanidade é a atividade humana, o trabalho humano. Isso aí não pode ser alijado em nome da máquina. Isso aí o Chaplin já deu o recado, né? Então, o que não pode é esses instrumentos ditos de progresso se sobreporem ao trabalho e à vivência humana. Agora, o que está se debatendo também, Juremir, é direitos autorais na inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela faz lá um texto, alguma coisa, mas ela é baseada em tudo que foi, né, produzido pela humanidade. Ela reúne tudo aquilo ali e coloca. Quer dizer, alguém produziu aquilo. Então, há uma cobrança também agora sobre isso também. Quer dizer, não sei como se irá fazer, mas há um debate sobre isso. Nos Estados Unidos mesmo, né, que é o berço da inteligência artificial, há esse debate.
As lutas ambientais, elas têm sido uma lutas para preservar a natureza, não destruir os rios, não poluir, não acabar com as florestas, mas também tem um lado em relação aos animais. Mudou completamente a sensibilidade em relação aos animais. Antes, quando se tinha um cachorro, o cachorro era lá no pátio. O cachorro entrava dentro de casa, dava um grito com o cachorro, era capaz de dar um pontapé no cachorro. Hoje é uma relação totalmente diferente. Tem pessoas que estranham. Por exemplo, outro dia eu vi uma senhora com um cachorro num carrinho de criança, num carrinho de bebê, não sei exatamente por quê, mas era sem mais. E quem estava comigo disse, mas isso é absurdo, estão exagerando, também não é para tanto. E há quem pense até que essa é uma maneira, diz assim, de canalizar o carinho que se tem para um ser com o qual se tem menos responsabilidade do que uma criança. Como é que é para o senhor essa parte, digamos, dessa mudança de mentalidade, o cuidado com os animais? Eu acho que isso aí, por exemplo, me lembro que dentro da Agapan havia setores que não tinham nada, que não se sensibilizavam com a questão dos animais. Hoje é diferente. Eu acho que tem, porque no fim os animais são parte da vida, né? Esse respeito à vida que deve existir em todos nós também se aplica à preservação e ao bom trato dos animais. A Amazônia, que é a grande preocupação mundial, como é que você vê hoje o que fazer com a mão? Porque todo mundo que a gente fala é um lugar tão gigantesco que claramente o Brasil não tem o controle sobre tudo, né? Sim. E é a maior reserva de água do mundo, mas o que o governo federal brasileiro tinha que pensar em termos de Amazônia? Eu acho que durante muito tempo foi palco da especulação e da depredação, né? E isso aí tem de mudar. Com a ministra Marina Silva e o atual governo há uma tendência para mudar isso. E, inclusive é um tema que está na pauta dessas reuniões Internacionais que estão sendo feitas. Internacionais, essa COP30 que vai haver agora em Pará. Eu acho que há uma sensibilidade muito grande. Havia, como eu disse, a sensibilidade de setores, mesmo militares, que eram sensíveis, como o caso do general Altino Bertê Brasil, que foi, inclusive, comandante militar lá na Amazônia. Ele me disse certa vez que quando ele era comandante lá, havia setores da Amazônia que o exército não podia chegar, porque os marines tinham tomado conta. Então, hoje eu acho que a coisa tende a ser diferente. Tem gente dentro do governo que quer extrair petróleo lá na Amazônia. É uma contradição. O senhor acredita que a gente vai conseguir se livrar da energia produzida a partir de material fóssil? Vamos caminhar realmente rapidamente para a energia limpa? Eu acho que sim, há um esforço nesse sentido, né? Resta saber da conjugação de forças aí, que essas petrolíferas são poderosas, né? E elas não querem arredar o pé nisso aí. Estamos chegando no final, seu Juliamiro. Cara, eu fico encantado. Tem a minha mãe, que já tem uma certa idade, um pouco mais jovem, né? Bem que o Caio. Minha mãe deve estar. A minha mãe, há muitos anos, ela para de divulgar a idade, então a gente tem que descobrir, Caio, tá? Mas ela tem ali por 86, por aí. Tem 86 também. Mas a minha mãe é muito ativa, ela não para. Ela agora está lá no Gravatal com as amigas, viajando, está aqui, está ali, está ali. A minha também adora ir de um lado para o outro. Livramento, Porto Alegre, São Leopoldo. E sempre quando eu converso com uma pessoa, como a gente conversou com o Flávio Tavares, né? O Flávio está com 91 também. 91 também, 91. Da sua geração. Da sua geração. A mulher dele é ambientalista também, né?
eu sempre digo para ela, olha só, com quem eu conversei e tal, peço para ela ouvir e tal, porque aquilo que eu estava lhe dizendo, né? A experiência, né? Sabedoria. E para mostrar que querendo viver se vive, né? Para esses aí de 70, para o Juremir, que estava dizendo que se achava velho já com 62, já professor. estava largando, depois que eu encontrei... Olha, não, acho que vou me aposentar. Já encontrou o Caio e disse, não, tô jovem. Foi um estímulo, foi um estímulo. Eu já estava pensando assim, está na hora de pendurar chuteira, voltar para Palomas, comprar um sítiozinho e ficar lá. Não, tem um cara daqui agora tu vai voltar, pode ter um sítio, mas tu é um homem do Bonfim agora. Pois, eu também pensei isso outro dia. Tu não vive mais sem a lancheria do parque, sem a Redenção, sem o Araújo Viana. Sem o Bonfim. Sem o Bonfim, não vive mais. Exatamente, É um ambiente que a gente... O senhor vai a Caxias? Não, ultimamente não. Só? Agora morreu o último primo meu que morava lá. Filhos, netos, bisnetos? Não, nada. Tenho sobrinhos lá em São Leopoldo, aqui em Novo Hamburgo. Família em Porto Alegre, tudo. Tem caras que são de fora, mas são nossos. Alguém vai dizer que o Mário Quintana, com todo o respeito ao Alegrete, mas ele é porto-alegrense. Mas ele nem queria. Ele é do centro de Porto Alegre. Ele dizia que em Alegrete quem não era fazendeiro era boi. Depois teve que se desculpar, mas ele disse. É uma bela frase. Caio Lustosa, muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado mesmo. Foi um prazer conversar com o senhor. Todo meu. Juremir, mais uma vez, muito bom. Eu não sei se é hoje, mas hoje que tem sol aqui que a gente está gravando, que visual bonito, pessoal que está no YouTube. Quem está no FM, depois vai lá para o YouTube para ver também. A PUC é linda. É lindo. A jardinada é quase assim um santuário. É um lugar agradável, muito arborizado, muito confortável. Teu apartamento é aqui atrás ou é ali do lado, Gêmeo? É no Bonfim. Simplesmente um professor da PUC há 30 anos. Então tá. Gente, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do nosso Pensando Bem aqui na FM Cultura. O programa está também no YouTube, no canal do Pensando Bem. Valeu, tchau.